pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o Minuto Gestão com Cláudia Pereira e hoje nós trouxemos aqui como convidado o professor Rafael Jardim, auditor do Tribunal de Contas da União, coautor de diversas obras do direito administrativo, palestrante renomado no Brasil inteiro. Professor, seja bem-vindo. Vamos falar hoje um pouquinho sobre a Lei 14.133 de 2021. E a primeira pergunta que eu queria fazer, professor, é qual a grande novidade, qual a grande inovação que a lei traz, que realmente muda com a Lei 14.133? Olá, meu amigo, minha amiga. Bom, primeiramente eu quero agradecer ao Minuto de Gestão Pública pelo honroso convite. Eu espero que esse tempinho que a gente está tendo para dialogar sobre a nova lei de licitações, ele possa te ajudar a resolver o seu problema e a construir, afinal de contas, uma lei melhor, uma lei mais clara, uma lei que possa ser utilizada. Bem, para eu falar acho que da principal novidade, eu creio que ela esteja lá no artigo 11. É aquela que coloca a governança das contratações no seu devido lugar. Como vocês sabem, no artigo 11 ele coloca quais são os objetivos da licitação. Assim, por que a lei de licitações existe? Por que cada um dos 196 artigos foi escrito? Ele coloca lá no inciso 1, para obtenção da maior vantagem. No inciso 2, para privilegiar a inovação. Veja, claro, numa licitação em que a gente não privilegia ninguém indevidamente, é claro que a gente vai obter uma maior vantagem. Mas a isonomia eu acho que está num quadro republicano, assim, olha, na república todo mundo é igual. A gente não privilegia ninguém. E nas compras públicas elas devem mostrar devidamente esse caráter republicano das compras públicas, né? Da isonomia. E eu acho que é por isso que ela ganhou esse lugar de destaque. Inciso 3, evitar sobrepreço, superfaturamento. Bom, contratações com preço antieconômico ou até inexequível. É claro que isso também não se liga à melhor proposta. Mas eu acho que isso está ali também como objetivo da licitação para que a gente garanta também o princípio republicano da probidade, da moralidade nas licitações. E no inciso 4º do artigo 11 está escrito também que é o objetivo da licitação, isso eu acho fundamental, a inovação e o princípio do crescimento nacional sustentável. A lei também existe para viabilizar a inovação. E onde é que entra a governança nisso tudo? No parágrafo único do artigo 11, ele fala assim, que a alta administração é a responsável por criar mecanismos e viabilizar controles que garantem seus objetivos, inclusive com relação ao alinhamento das contratações ao plano estratégico do órgão. Criar mecanismos e viabilizar controles que garantem seus objetivos, inclusive com relação ao alinhamento das contratações ao plano estratégico do órgão. A contratação não é um fim em si mesmo, ela é sempre um meio para que, senão, os órgãos, as caixinhas dentro dos órgãos, consigam atingir o objetivo estratégico para o qual eles foram criados, para atender aquelas razões de interesse público. E a alta administração, ela é a garante de que vão existir mecanismos para que você consiga os resultados, proposta mais vantajosa, e esse alinhamento estratégico entre o nosso gasto e aquilo que a gente prometeu entregar. Não é que os dirigentes vão ser responsáveis agora por tudo, mas eles são os responsáveis pela criação e privilégio desses mecanismos que vão garantir o atingimento dos objetivos estabelecidos no artigo 11. Obtenção da maior vantagem, isonomia, evitar contratações com sobrepreços ou preços inexequíveis e a inovação e o crescimento nacional sustentável. Entendi, professor. O senhor falou que a lei traz essa questão da inovação, mas como garantir a inovação numa lei tão procedimental? Parece um contrassenso, de fato, assim. Ao contrário do RDC, que foi um regime licitatório que deu ampla discricionariedade ao gestor, deu liberdade para que ele, de acordo com o problema que ele vai resolver, ele tenha condições de, com liberdade, discricionariedade, resolver seu problema. A lei de licitações, de fato, ela foi mais engessadinha, mais procedimental. Mas é um erro pensar que isso é contrário, vamos dizer assim, ao princípio da inovação. A nova lei de licitações, ela criou o que eu chamo de cubículos de inovação. São institutos ali dentro, criados para que o gestor possa inovar. E o principal via que a lei criou para viabilizar essa inovação foi o diálogo com o setor privado. Contratação integrada e a semi-integrada. A administração vai dialogar com a construtora para que a construtora diga, devidamente
demonstrado qual a solução de engenharia que mais atende o interesse público, seja em termos qualitativos ou mesmo de preço. Um outro cubículo de inovação é o diálogo competitivo. A gente vai dialogar formalmente, diretamente com o mercado, qual a melhor solução que atende os desígnios de interesse público. A gente vai pontuar isso e vai escolher o objeto a ser licitado frente a um processo competitivo onde a gente vai dialogar com o mercado para que se estabeleça qual a melhor contratação que atende o interesse público. O procedimento de manifestação de interesse vai dialogar com as projetistas, vai dialogar com o mercado para que o mercado possa falar para a gente quais as oportunidades de descrição de objetos que atendam o interesse público. Se a gente concordar com o mercado, a gente vai pegar aquela solução e pode licitar, e o mercado vai ser remunerado posteriormente à licitação. Eu diria também um outro cubículo de inovação seria o fornecimento com prestação de serviço continuado. De novo, a gente vai pensar na contratação um pouco mais a longo prazo. Às vezes a gente adquire determinada mercadoria, ou mesmo obra ou equipamento, e a garantia sai mais cara do que se eu fosse comparar eventualmente uma proposta mais cara, né, com garantia e operação um pouco mais barata. Então a gente pode botar esse pacote entrega do objeto junto com os custos de manutenção e operação dentro de uma mesma visão, para que dentro dessa amplitude a gente possa estabelecer qual a maior oferta. Então, concluindo, eu acho um erro, apesar de ser uma lei procedimental, a gente achar que ela não viabilizou instrumentos para que a gente inove. Certo, professor. Em relação a obras e serviços de engenharia, qual é a cara nova da nova lei de licitações? Bom, qual seria a cara, assim, para as obras e serviços de engenharia para você que mexe com obra? Primeiro, a grande maioria das nossas obras ela é licitada pelo menor preço. A gente tem um projeto completo e a gente quer o menor preço para executar aquela descrição do objeto. A gente vai ver que a nova lei de licitações, ela viabiliza procedimentos abertos e fechados. O que é aberto? Aberto é com lance, a semelhança do hoje chamado pregão. E o fechado seria envelopes fechados, sem lance, a exemplo dos procedimentos que a gente hoje usa na Lei 8666. A nova lei, ela fala o seguinte, que está proibido o procedimento fechado para licitações cujo critério de julgamento seja menor preço ou maior desconto. Significa que a grande maioria das nossas obras ela vai ser licitada, se ela for menor preço ou maior desconto, por um procedimento aberto, oferecendo lance. Eu diria que essa é a grande novidade. Aliado a isso, como regra, a gente vai ter a inversão de fases. A gente não vai precisar mais ficar vendo a habilitação de todos os licitantes, aí recurso de todo mundo, recurso hierárquico. O pessoal vai para a justiça para só depois avaliar a proposta. A gente vai inverter fase, só analisa a habilitação de quem ganhou, a semelhança hoje do que é pregão. Eu diria ainda, se eu colocar num pacote de inovação, assim que a lei ela criou aquilo que a gente vem chamando de obras comuns, só que ela não definiu isso. Para obras comuns de engenharia, a gente pode licitar com prazo entre a publicação do instrumento convocatório e a abertura dos envelopes e o início da fase de LAMPS com apenas 10 dias úteis. Portanto, se eu disser qual que é a cara da nova lei assim, para obras de serviço de engenharia, concluindo e resumindo, eu diria que ela viabiliza procedimentos mais céleres, por conta da oportunidade de ter menores prazos de publicação, inversão de fase, ela vai ser mais acelerada e ela vai ser bem parecidinha com o que hoje a gente chama de pregão, certo? Pessoal, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Os processos licitatórios em órgão público são sempre motivo de dor de cabeça. Controlar tudo que envolve esses processos é praticamente impossível. O Licite Legal surge como uma ferramenta imprescindível para resolver os problemas dos processos administrativos, incluindo as licitações. Com ele, você armazena os documentos na nuvem sem risco de extravio. O sistema é adaptável ao fluxo organizacional de cada unidade administrativa. Você pode visualizar a linha de tempo com indicação dos atos e prazos percorridos durante o processo administrativo. E ainda, controlar os prazos e quantitativos dos contratos ou atas de registros de preços. Você tem acesso às informações em tempo real de onde estiver.
O sistema ainda oferece módulos de gestão de contratos e controle do envio dos processos licitatórios ao Tribunal de Contas do Estado, evitando multas e ações de improbidade. Ganhe mais segurança, eficiência e economia. Professor, o senhor mencionou obras comuns de engenharia. É isso mesmo? O senhor poderia falar mais um pouco sobre isso? Essa questão de obras comuns de engenharia, ela ficou meio não explicada na nova lei. Isso é muito importante, porque para obras comuns de engenharia, tanto a gente precisa de menor prazo de publicação do edital, obras especiais e serviços especiais, eles precisam de 25 dias úteis, e obras comuns só de 10. Como em algumas obras comuns, caso não haja prejuízo para boa descrição do objeto, a gente vai poder licitá-las, eu diria, com um projeto básico, sem todos os elementos necessários de projeto básico. O serviço de engenharia a gente pode fazê-lo somente com termo de referência, ou, no caso da necessidade de um projeto, a lei reconhece que, eventualmente, nem todas aquelas peças, a miúdes, assim, vão ser necessárias. Por exemplo, troca de piso. Se eu tiver um croquis da área da troca e especificação do piso, está descrito o objeto, todo mundo vai poder orçar, todo mundo vai oferecer bons preços, só que a lei não diz o que é obra comum de engenharia. Fazendo um paralelo com o serviço especial, é um serviço que ele é heterogêneo e complexo. Talvez uma obra comum seria uma obra não especial. Levando em conta que a obra inteira não é complexa, mas sim somente de alguns subsistemas, por que não? Uma primeira, de repente, discussão, dizer que obra complexa é aquela para a qual as experiências que eu solicitei com uma habilitação técnica, elas possuem um grande número de fornecedores e que, pela sua, aspas, simplicidade ou banalidade, não vão levar tanto tempo para que os licitantes entendam o que está sendo pedido e ofereçam uma boa proposta. Ao contrário, a obra especial seria aquela para quais as condições de habilitação, elas restringem sim o mercado, tem pouca gente apta a fornecer aquilo, e para isso eu preciso de mais tempo para procurar mais licitantes, bem como eles carecem, em razão daquela particularidade, daquela heterogeneidade, eles precisam de mais tempo para procurar fornecedores, ver preço de material, avaliar equipamento. Certo? Então, isso seria a minha proposta, tendo em vista o vácuo legal de dizer o que é obra comum de engenharia, para a classificação dessas tipologias. Entendi, professor. E quanto aos seguros na nova lei, o que muda nas obras e serviços de engenharia? De fato, tem os seguros. Eu acho que é uma outra grande novidade do universo de obras e serviços de engenharia. No artigo 98, ele fala assim, que o seguro-garantia ele pode ser solicitado até num valor que cubra até 5% do valor do objeto. Só que se ele for mais complexo, simplesmente assim, ao contrário da lei 866, que fala que obras e serviços de engenharia de grande vulto podem ter 10% de garantia, a nova lei fala, não, para objetos complexos eu posso pedir 10%. Mas a grande novidade, está lá no artigo 99, é que ela fala que para obras e serviços de engenharia de grande vulto, tanto eu posso pedir 30% de garantia, como eu posso pedir seguros garantias com cláusula de retomada. E tem até uma dúvida em razão do texto da lei, se essa cláusula de retomada ela pode ser pedida só para obras e serviços de engenharia de grande vulto ou para qualquer uma. Lendo o artigo 102, a gente chega à conclusão que é para qualquer uma. E eu sou partidário dessa interpretação. O que é o seguro com cláusula de retomada? A seguradora, uma vez que a contratada tem inadimplido as suas obrigações, ela pode escolher entre pagar o prêmio de seguro ou terminar a obra. Uma vez que a contratada tem inadimplido as suas obrigações, ela pode escolher entre pagar o prêmio de seguro ou terminar a obra. Subcontratar uma empresa e os empenhos vão ser feitos diretamente em nome ou da seguradora ou da subcontratada. E caso ela termine a obra para a administração, ela está livre de pagar o prêmio de seguro. Eu acho que é um dos grandes marcos da nova lei. Isso precisa dar certo. Eu acho que a partir daí, isso dando certo, pode mudar muita coisa na forma pela qual a gente contrata. Porque hoje a habilitação técnica, gente, é papel. A empresa que demonstra no papel que fez algo parecido, em tese ela sabe fazer. Mas, sei lá, o papel aceita tudo, ele é muito limitado. Que tal a gente passar para o mercado essa avaliação?
Caso as empresas tenham um histórico de não entrega, o seguro para elas vai ficar muito caro. O próprio mercado vai filtrar as boas empresas. Portanto, se eu disser qual seria uma outra grande novidade para a obra de serviço de engenharia, certamente eu colocaria os seguros com cláusula de retomada. Vamos cuidar direitinho desse instituto. Ele pode mudar para muito melhor a forma pela qual a gente contrata boas empresas. Amigos, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês, dialogando, conversando, para a gente construir uma nova lei que de fato atenda aos desígnios do cidadão, que é a obtenção de obras, serviços e aquisições que mais lhe atendam. Um grande abraço e sucesso para você. Professor, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela entrevista. O Minuto Gestão está aberto aqui sempre que o senhor quiser vir discutir sobre licitações, sobre gestão pública. Estamos sempre de portas abertas. Muito obrigada por tudo. E para vocês, nossos internautas, as pessoas que acompanham o programa, até a próxima semana com mais Minuto Gestão.